Lei 11.091 de 12 de janeiro de 2005 dispõe sobre a estruturação do plano da carreira de cargos de técnicos administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino, vinculado ao Ministério da Educação e das outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Fica estruturado o plano de carreira de cargos técnicos administrativos em educação, composto pelo efetivo de técnicos administrativos e de técnicos marítimos, de que se trata a Lei de 7.596, de 10 de abril de 1987, e pelos cargos referidos nos parágrafos 5º do artigo 15 desta lei. Parágrafo 1. Os cargos que referem-se ao caput deste artigo, vagos e ocupados, integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Parágrafo 2. O regime jurídico de cargos de plano de carreira é institucionado pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as disposições desta lei. Artigo 2. Para os efeitos desta lei, são consideradas instituições federais de ensino e órgãos de entidades públicas vinculadas ao Ministério da Educação que tenham atividade, fim e o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão que integram o Sistema Federal de Ensino. Capítulo 2. Da organização do quadro de pessoal. Capítulo 3. A gestão dos cargos de plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Primeiro, a natureza do processo educativo, função social, objetivos do Sistema Federal de Ensino. Segundo, distância dos processos de pesquisa de ensino, extensão de administração de competências específicas decorrentes. Terceiro, na qualidade dos processos de trabalho. Quarto, no reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Quinto, da vinculação do planejamento estratégico e no desenvolvimento organizacional das instituições. Sexto, investidura de cada cargo condicionada à aprovação do concurso público. Sétimo, desenvolvimento do serviço vinculado aos objetivos institucionais. Oitavo, garantia de programa de capacitação que contempla a formação específica e geral, nesta incluída a educação formal. Nono, a avaliação de desempenho funcional dos servidores com o processo pedagógico realizado mediante os critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referidas ao caráter coletivo dos trabalhos e nas expectativas dos usuários. E décimo, na oportunidade de acesso de atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação, assistência, respeitado as normas específicas. Parágrafo único. Das instituições federais de ensino poderão conceder, na forma de regulamento, bolsas de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de intercâmbio aos ocupantes de cargo público efetivo de técnico-administrativos envolvidas nessas atividades, entendendo o disposto do artigo 8º desta lei. Artigo 4. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro do pessoal às suas necessidades, propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, seu redirecionamento, consideradas, entre as outras, as seguintes variáveis. Primeiro, demandas institucionais, a proporção entre as quantitativas de força de trabalho de plano de carreira de usuário, inovações tecnológicas, uma organização do processo de trabalho no âmbito da instituição. Parágrafo único. Os cargos vagos alocados provisoriamente do Ministério da Educação deverão ser redistribuídos para as instituições federais de ensino para atender às suas necessidades, de acordo com as variáveis indicativos dos incisos 1 e 4 desse artigo, conforme previsto no inciso 1, parágrafo 1 do artigo 24 desta lei. Capítulo 3º dos conceitos. Artigo 3º. Para todos os efeitos dessa lei, que aplica-se os seguintes conceitos. Primeiro plano, carreira, conjunto de princípios e diretrizes de forma que regulamentam
o desenvolvimento profissional de servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, instituindo-se no instrumento de gestão do órgão ou entidade. 2. Nível de classificação conjunto de cargos da mesma hierarquia, classificada a partir de requisitos de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimento e habilidade específica da formação especializada na experiência de risco e no esforço físico para o desempenho das suas atribuições. 3. Padrão de vencimento das posições de servidor da escala do vencimento da carreira em função do nível de capacitação de cargo e nível de classificação. 4. Cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. 5. Nível de capacitação, posição do servidor de matriz hierárquica, padrões de vencimento, decorrentes de capacitação profissional para os serviços de atividade de cargo ocupado realizada após o ingresso. 5. No ambiente organizacional da área específica de atuação do servidor, integrado por atividades afins complementares, organizada a partir de necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. 7. Usuários e pessoas de coletividades internas ou externas, instituição federal, ensino que usufruem direto ou indiretamente dos serviços por estas prestados. 4. Da estrutura de plano de carreira de cargos técnicos administrativos em educação. Artigo 6º. O plano de carreira está estruturado em 5 níveis de classificação, com 4 níveis de capacitação cada, conforme o anexo 1 desta lei. Artigo 7º. O cargo de plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação A, B, C, D e E, de acordo com a disposição do inciso 2 do artigo 5º no anexo 2 dessa lei. Artigo 8º. São atribuições gerais de cargos de quem integra o plano de carreira, sem prejuízo de atribuições específicas, observados os requisitos de qualificação e competência definidos, respectivamente especificados. Primeiro, planejar, organizar, executar ou avaliar atividades inerentes ao apoio técnico, administrativo ao ensino. Segundo, planejar, organizar, executar ou avaliar atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão das instituições federais de ensino. Terceiro, executar tarefas específicas de utilização de recursos materiais e financeiros de que outra instituição federal de ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão e de outras instituições federais de ensino. Parágrafo 1. Atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas de acordo com o ambiente organizacional. Parágrafo 2. As atribuições específicas de cargos serão detalhadas em regulamento. Parágrafo 3. Atribuições previstas no inciso 2 do capítulo deste artigo incluem a coordenação de objeto de pesquisa e extensão, cabendo a percepção da bolsa de pesquisa e extensão, pagas diretamente por instituições federais de ensino e por agências oficiais do fomento da Fundação, de apoio devidamente credenciadas por instituição federal de ensino, por organismo internacional amparado no âmbito tratado na Convenção Internacional. Capítulo 5º. Do ingresso do cargo das formas de desenvolvimento. Artigo 9º. O ingresso dos cargos de plano de carreira far-se-á no padrão inicial o primeiro nível da capacitação respectivo da classificação mediante o recurso público de provas ou de prova de títulos, observadas a escolaridade e experiências estabelecidas no anexo 2 dessa lei. Parágrafo 1. O concurso referido no capítulo desse artigo poderá ser realizado por áreas especializadas organizadas em uma ou mais fases, bem como incluir cursos de formação, conforme dispuser o plano de desenvolvimento de integrantes do plano de carreira. Parágrafo 2. O edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade da formação especializada, a experiência profissional, os caráteres eliminatórios classificatórios, bem como as eventuais atribuições condicionantes decorrentes do ambiente e organização ao qual serão destinadas as vagas. Artigo 10. O desenvolvimento do servidor da carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança do nível de capacitação e de padrão de vencimento mediante, respectivamente, progressão de capacitação profissional ou de progressão por mérito profissional. Parágrafo 1. A progressão de capacitação profissional e a mudança de nível de capacidade no mesmo cargo ou nível de classificação
decorrente à obtenção pelo servidor certificado de programa de capacitação compatível ao cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitadas ao interstício de 18 meses, nos termos da tabela constante do anexo 3 desta lei. 2. A progressão do mérito profissional da mudança do padrão do vencimento mediante a subsequente de cada 2 anos do efetivo exercício desse servidor apresenta resultado do fixado do programa de avaliação de desempenho observado respectivo nível de capacitação. O servidor que fizer jus à progressão de capacitação profissional será posicionado a nível de capacitação subsequente do mesmo nível de classificação em padrão do vencimento, na mesma posição relativa que o ocupante anterior, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial de um novo nível de capacitação, no cumprimento dos critérios estabelecidos no anexo 3 e permitindo o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelos servidores durante a permanência do nível de capacitação em que se encontra em carga horária excedeu a exigência da progressão intersecto do nível anterior, vedado o aproveitamento do curso da carga horária inferior a 20 horas aulas. A mudança do nível de capacitação e do padrão do vencimento não acarretará de mudança de nível de classificação. Para fins de aplicação disposto no parágrafo 1 deste artigo aos servidores e titulares de cargo de nível de classificação a conclusão e aproveitamento das condições do aluno regulamentar de disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes do cargo do servidor em curso de mestrado, doutorado, reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), sede devidamente comprovada poderá ser considerada como certificado de programa de capacitação fins para a progressão de capacitação profissional conforme disciplinado em ato do Ministério do Estado da Educação. 7. Da liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado será condicionado a resultados favoráveis à avaliação do desempenho. 8. Os critérios básicos para a liberação que se referem no parágrafo desse artigo serão estabelecidos em portaria conjunta ao Ministério do Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão da Educação. 10. A partir do 1º de maio de 2008, intercíclico da progressão do mérito profissional da carreira, que trata no parágrafo 2 do artigo 10 desta lei, passa a ser 18 meses efetivos do exercício. O parágrafo único da contagem do intercíclico necessário para a progressão do mérito profissional que trata do caput deste artigo será aproveitado o tempo e computado desde a última progressão.